Feiras a gente tem a reunião de oração aqui, às 20 horas, né? Tem sido muito bom quem tem vindo aqui. E se você quiser vir para estar conosco, será muito bem-vindo também. Juízes, capítulo de número 10. Nós vamos aí ver a partir do verso 6, né? Nós vamos até o 16. Semana passada nós iniciamos esse capítulo. E agora a gente vai caminhar mais um pouquinho nele, ver o que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Juízes 10, 6. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e adoraram os Baalins, Astarote, os deuses da Síria, e os de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Durante 18 anos, oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas oprimiam vocês, e vocês clamavam a mim: não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós pecamos, faze-nos tudo o que te parecer bem, mas por favor, livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si, e adoraram o Senhor. E ele, o Senhor, já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós adoramos a Ti. Nós estamos aqui reunidos porque o Senhor nos trouxe, Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, e o Senhor, ó Deus, tem nos dado graça, Deus, para continuarmos, Senhor, continuarmos na nossa caminhada de fé. Nós queremos te louvar por isso, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, Deus. E aqui, Senhor, neste lugar, o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem sido, ó Deus, bondoso para conosco, tem se revelado a nós cada vez mais, tem nos aperfeiçoado, Deus. Muito obrigado, Senhor, obrigado pela vida dos meus irmãos, Deus. Obrigado, Senhor, por cada um que se dispôs a estar aqui, Deus. Obrigado pelos que nos assistem também. Que no nome de Jesus o Senhor possa, ó Deus, utilizar as palavras, utilizar o sermão, utilizar, Senhor, a pregação, para, ó Deus, trazer melhorias para os nossos irmãos, Pai. Que no nome de Jesus o Teu Espírito possa pegar as palavras que serão ditas aqui nessa manhã e levar ao coração dos meus irmãos, para que ela possa produzir frutos. No nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós temos visto aí que o livro de Juízes tem mostrado bastante, né? O nosso pecado. A gente lê e vê coisas horríveis acontecendo lá na nação de Israel, há muitos anos atrás. Mas quanto mais a gente percebe o que eles faziam lá, a gente percebe que a gente também faz aqui. A gente continua percebendo que parece que nada mudou, né?
Os mesmos pecados que eles cometiam lá, a gente comete aqui. Às vezes a gente reinventa, né? Dá uma cara nova para esse pecado, mas a gente continua cometendo, continua caindo, vacilando nos mesmos erros. Mas uma coisa que a gente tem visto aqui no livro de Juízes é que esse pecado de Israel, que acontece de forma cíclica, não é? Então eles fazem o que é mal aos olhos do Senhor. O Senhor permite que uma nação estrangeira invada eles e oprima eles durante anos. Eles clamam ao Senhor, o Senhor se levanta e levanta um libertador para livrá-los da mão dos estrangeiros. E aí eles pegam e ficam durante um tempo tranquilos, né? Ficam durante um tempo ali adorando o Senhor. Mas aí depois de alguns anos eles voltam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E a gente vê esse ciclo se repetindo, capítulo após capítulo, história após história, aqui no livro de Juízes. Mas algo que eu já ressaltei para vocês e que também vai acontecer aqui nesse texto, é que este ciclo de pecado, ele não é linear, pelo contrário, ele é como se fosse uma espiral, aonde eles vão indo cada vez mais fundo, aonde eles vão cometendo pecados cada vez maiores. Então todas as vezes que Israel se arrepende, o Senhor livra eles das mãos dos inimigos, e o Senhor estabelece um tempo de paz, aonde eles podem ficar tranquilos e adorar o Senhor, na próxima geração, na próxima vez que eles voltarem a pecar, eles voltam a pecar de uma maneira mais profunda, mais cruel, de uma maneira mais idólatra ainda. E é exatamente isso que está acontecendo aqui no texto que nós acabamos de ler. Semana passada eu falei para vocês sobre 2 juízes que não tiveram um grande protagonismo aqui no livro, não é? Tola e Jair, que tiveram um tempo tranquilo, um tempo ordinário, um tempo de paz. Então, foram praticamente aqui 50 anos onde Israel se viu numa situação bastante tranquila, e eles não tiveram muitas guerras, não tiveram histórias grandiosas para contar. Eles viveram a vida cada dia de sua vez ali, e o Senhor os abençoou. Só que depois que Tola e Jair morreram, aí o verso 6, que é onde nós acabamos de ler, vai dizer que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Só que agora vem com um grau a mais de pecado, um grau a mais de idolatria, meus irmãos. E o meu primeiro ponto, deixa eu abrir aqui, está aqui do verso 6 até o verso 9. E diz o seguinte: adorando aquilo que faz mal. Do verso 6 até o verso 9. Então, o que acontece aqui com Israel? Depois da morte de Tola e Jair, eles voltam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, como eles têm feito sucessivamente, geração após geração. Mas o texto vai enfatizar algo que ainda não havia acontecido até então no livro de Juízes. Geralmente Israel estava adorando 2 deuses especificamente. Era Baal, né? E os Baalins, que são derivados de Baal, são mini Baals, e Astarote. Basicamente eles adoravam esses 2 deuses, porque eram os deuses dos cananeus. Só que agora a gente vai ver aqui no capítulo 10, que esses 2 deuses não bastavam para Israel, que eles precisavam ir mais fundo na idolatria. Trocar o Senhor por Baal e Astarote já não era mais suficiente para Israel. Eles precisavam se contaminar com coisas piores. E aí o texto vai deixar bem claro que eles adoraram então os Baalins e Astarote, que eram o que eles sempre adoraram, né, os deuses dos cananeus. Mas também eles começaram a adorar os deuses da Síria, que ficava ao norte de Israel, os deuses de Sidom, os deuses de Moabe, os deuses dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Ou seja, a idolatria de Israel aqui nesse momento da história foi mais fundo. Eles trocaram o Senhor por deuses de 7 nações, por 7 entidades de deuses diferentes. Eles trocaram o Senhor que os havia livrado, o Senhor que era bondoso com eles, mas eles não consideravam que a bondade do Senhor, que aquilo que o Senhor tinha a oferecer para eles fosse suficiente. Pelo contrário, eles procuraram outros deuses, e aí eles se prostituíram com esses deuses de todas essas nações que ficavam
em volta de Jerusalém. Mas o que acontece, meus irmãos, é que ao adorar esses deuses, o verso 7 vai dizer que eles causaram a ira do Senhor. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de quem? Dos filisteus e dos filhos de Amon. Olha que interessante isso daqui. Eles estão servindo os deuses dos povos que os oprimiam. Eles estão servindo os deuses daqueles mesmos povos cruéis que invadiam e que acabavam com a terra deles e que estupravam as suas mulheres e que colocavam eles como escravos e que faziam maldades e mais maldades contra a nação. Quando você olha para esse tipo de nação e para os deuses que essas nações adoram, a lógica vai dizer o quê? Isso é terrível, né? Nós olhamos para o nosso inimigo, nós olhamos para a maldade, nós olhamos para a violência e a gente fala, eu nunca quero ser como essa pessoa. Eu quero tomar um rumo diferente na minha vida. Mas Israel está fazendo exatamente o contrário aqui. Eles estão olhando para as nações que os oprimiam, para essas nações que eram cruéis, para essas nações que faziam atrocidades e maldades contra eles, para essas nações que escravizavam eles. E eles estão olhando para essas nações e estão pensando, eu quero ser igual a eles, então eu vou adorar os deuses que eles adoram. Eles estão servindo os deuses dos povos que oprimiam em outras épocas também. Rejeitaram o Deus que os salvou e passaram a servir os deuses cruéis dos povos que os oprimiam. E aí, meus irmãos, eu comecei a refletir sobre isso daqui e a gente também passa um pouco por isso daqui. Eu achei interessante como a nossa relação de idolatria por aquilo que nos faz mal. Parece que a gente de alguma maneira é atraído, a gente de alguma maneira o nosso coração é envolvido, é atraído por coisas que nos fazem mal, que nos matam e que nos oprimem. É o que está acontecendo com Israel aqui. Eles estão sendo atraídos por esses deuses dessas nações que faziam mal a eles. Agora, será que também isso acontece com a gente? Será que nós somos atraídos? Parece que a idolatria do nosso coração é atraída por coisas que nos fazem mal, por coisas que nos matam e por coisas que nos oprimem. De fato isso acontece, meus irmãos. E por que nós somos atraídos pelo que nos faz mal? Por que será que aquilo que a gente sabe que é errado, que aquilo que a gente sabe que vai nos fazer mal lá na frente, é muitas vezes aquilo que nos atrai? Será que é por causa da rebelião contra Deus que mora no nosso coração? Será que é por causa do Adão que ficou resquício aqui no nosso coração? O que eu sei é que, assim como a serpente seduziu Adão lá no Éden, Adão e Eva, dizendo, olha, vocês não precisam escutar o que o Senhor disse, não. Na verdade, o que Ele disse não é bom para vocês, não. Eu tenho algo melhor aqui para vocês. E assim como Adão e Eva lá no Éden estavam sendo ludibriados pela voz da serpente, que dizia que o que Deus tinha para nos oferecer, o que Deus tinha para oferecer para eles era insuficiente, que aquilo que Deus tinha para oferecer não poderia trazer toda a satisfação, todo o prazer, todo o sucesso que eles de fato gostariam de ter, e eles eram enganados pela serpente. Isso tem acontecido sucessivamente com Israel e acontece com a gente também. E a gente fala assim, Clisman, eu não adoro outros deuses não. Astarote, Baal, eu não sei nem quem são esses deuses. Como você está dizendo que eu posso estar aqui igual Israel adorando outros deuses? Mas é porque, meus irmãos, os deuses da nossa época são diferentes dos deuses que Israel adorava aqui nesse período. Só que no fim das contas nos levam para o mesmo caminho de idolatria. Nós temos sim deuses, ídolos, que a gente troca Deus por esses ídolos. Temos, assim como Israel fez aqui nesse período, nós também fazemos. Vou te dar alguns exemplos. Dinheiro fácil.
o brasileiro, ele é atraído por dinheiro fácil. Não pode ver uma oportunidade de ganhar um dinheiro de uma maneira mais fácil, sem trabalhar, sem muito esforço, que aquilo atrai ele, aquilo envolve ele. Quer um exemplo disso? Você já viu tanto que o tal do tigrinho está famoso aí no Brasil? Você já viu tanto que aquelas casas de apostas estão ganhando dinheiro aqui no Brasil? Tudo o quê? Promessa de dinheiro fácil. Não, mas eu não adoro isso não, Clisman. Será, meus irmãos? Será que isso não criou um ídolo no nosso coração? Será que nós, ao apostarmos dinheiro, eu vi que 40% das pessoas que ganham Bolsa Família utilizam o tigrinho. Será que a gente não está jogando o nosso dinheiro fora nessas coisas? Porque nós consideramos que aquilo que o Senhor nos deu não é suficiente? Que aquilo que o Senhor tem nos dado, que a porção que o Senhor tem nos concedido aqui nessa terra não é suficiente? Então nós precisamos procurar algo mais. Nós precisamos de procurar algo além. E já que o que Deus me dá não é suficiente, então eu vou encontrar uma outra maneira de ganhar aquilo que eu considero suficiente. Uma promessa de dinheiro fácil. E aí a gente fica viciado nessas coisas, meus irmãos. Teve gente que... Teve até uma reportagem no Fantástico, ou foi no Domingo Espetacular, que passou umas semanas atrás. Teve gente que vendeu as coisas de casa, teve gente que fez empréstimo, teve gente que se suicidou por causa dessas promessas de dinheiro fácil. Porque venderam tudo, pegaram empréstimos, pegou dinheiro com a agiota, porque pensou, agora eu vou ganhar, agora vai dar certo. E no fim das contas, meus irmãos, nunca dá certo. É a mesma ladainha da serpente lá no Éden. A gente está deixando Deus, deixando o que Deus nos dá, deixando a porção e dizendo para Deus, olha Deus, o que o Senhor faz por mim não é suficiente, eu preciso de dar um jeito de ganhar mais. O dinheiro é um dos ídolos que fazem com que a gente troque o Senhor. E eu não vou falar só de apostas não, né? Ganhar dinheiro fácil envolve muitas coisas, envolve desonestidade, por exemplo. Envolve sacrificar a nossa moral, a nossa ética, sacrificar aquilo que os nossos pais nos ensinaram que era correto, sacrificar aquilo que o Senhor nos disse que era certo, que era, não roubarás. Mas a gente não considera o que Deus tem nos dado como suficiente. Então a gente precisa de agir de forma desonesta para poder ganhar mais de alguma maneira, porque aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido, não é suficiente. Então eu falo, olha Deus, me desculpe aí, viu? Mas eu preciso dar um jeito de melhorar a minha vida. Porque a vida que o Senhor me deu não é boa o suficiente. E tem igrejas que pregam esses outros deuses, meus irmãos. Tem igrejas que fazem promessas que não foi o Deus de Israel, que não foi Jesus, que não foi o Deus que nos salvou, que prometeu. Tem muita igreja por aí que está vendendo esse sonho do dinheiro fácil também, da vida fácil. E tem muita gente que está indo lá. Tem muita gente que está congregando lá. Por quê? Porque eles abandonaram o Senhor e trocaram o Senhor por esses deuses das outras nações, que no caso é o Deus deste século que nos rodeia. Mas tem mais deuses aí, nesse meio do caminho. O prazer. O prazer é um Deus que nos atrai, viu? Quantas vezes nós não trocamos o que o Senhor nos deu por causa do prazer? Porque a esposa que o Senhor me deu, ela é até boa, mas não é suficiente. Eu preciso de buscar prazer em outros lugares, de outras maneiras. O casamento que o Senhor me deu é até bom,
mas ele não é suficiente. Eu preciso procurar novas maneiras de conquistar e de conseguir prazer. A fidelidade que o Senhor me ensinou para com a minha esposa, ela não é suficiente. Eu preciso de mais mulheres. Eu preciso de mais homens. Eu preciso de pelo menos mais alguma pessoa na minha vida. Porque aquilo que o Senhor me deu, eu não considero suficiente. E aí o prazer vira um Deus para a gente, vira um ídolo. E a gente passa a servir o prazer, a servir o dinheiro, a servir essa vida que a gente considera melhor do que a vida que o Senhor Deus concedeu para a gente. Isso é idolatria, meus irmãos. Sucesso é um Deus também, um ídolo, né? Eu não considero aquilo que o Senhor me deu suficiente. Então o que é que eu faço? O Senhor disse que para o homem cabia casar e multiplicar-se. Eu preguei isso na semana passada, né? Até falei a frase do Chesterton: não há nada mais extraordinário do que um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. Foi isso que o Senhor nos prometeu. E isso é maravilhoso. E isso é suficiente para a gente. Quando a gente encontra o sentido nessas coisas e a gente deixa de olhar para fora e passa a olhar para dentro e a aproveitar de fato esses momentos, a gente encontra a satisfação que a gente está buscando fora. Eu falei sobre isso na semana passada. Mas o sucesso, meus irmãos, ele fala para a gente o seguinte: olha, aquilo que o Senhor falou, que você deveria casar, ter filhos, construir uma família, procriar, multiplicar nesse mundo, isso não é suficiente para você, porque você precisa ter uma carreira de sucesso. Então não adianta você casar agora, não adianta você ter filhos agora, não é o momento certo, porque Deus tem, na verdade a gente acredita, quando a gente vai em algumas igrejas que pregam isso, a gente acredita ainda que é Deus que tem algo melhor para a gente. Mas as pessoas pensam, e é um pensamento bastante comum da nossa época, meus irmãos. Eu convivo com pessoas que dizem o seguinte: eu não quero ter filhos, eu nunca vou ter filhos. Porque eles consideram que ter filhos é uma perda nesse mundo. É uma perda de tempo, é uma perda de energia, é uma perda de recursos. Eles consideram que se eles tiverem filhos, eles vão estragar as vidas perfeitas que eles levam. E tem gente que compra esse discurso, e tem gente que acredita nisso, e tem gente que faz disso um ídolo. O sucesso, a carreira de sucesso, a vida de sucesso. E consideram que ter filhos é um fracasso, que ter um casamento é um fracasso, que ter uma família é um fracasso. Isso é verdade nos nossos tempos. Isso é o Deus do nosso século. Esses são os ídolos do nosso século. E tem gente que está servindo esses deuses. E sabe o mais interessante de tudo? É que a gente olha para o que Deus nos deu: família, filhos, o emprego que a gente tem, as pessoas, os amigos. A gente olha para isso, mas a gente fala assim: não, o que Deus me deu é insuficiente. E esse Deus que vive me dizendo o que eu devo e o que eu não devo fazer, eu não quero isso para mim. Essa vida de prisão, essa vida de escravidão, eu não quero servir esse Deus. O que eu vou buscar fora desse Deus é liberdade. Eu preciso de liberdade. Eu quero ser livre. Livre da família, livre da igreja, livre desse Deus, livre do julgamento das pessoas. Eu preciso de liberdade. E aí eles abandonam o Senhor porque eles querem lutar pela sua liberdade. Só que olha o que acontece no texto. No fim das contas, quando eles abandonam o Senhor e vão servir outros deuses, eles deixam de adorar o Senhor,
E eles passam a ser escravizados por outros deuses, oprimidos pelos povos desses outros deuses. De maneira que a nossa pretensa luta pela liberdade e independência de Deus, na verdade nos leva a uma escravidão de outros deuses. Ou você acha que quem disse que queria se libertar de Deus e da ética do Senhor, para viver uma nova ética sexual, uma nova ética de liberdade, de prazer, de dinheiro, de sucesso, está totalmente livre? Pelo contrário, eles foram escravizados por esses outros ídolos que eles trocaram pelo Senhor. Não há liberdade fora do Senhor, pelo contrário, só há mais escravidão. Você deixa de servir o Senhor para servir esses outros deuses. E é isso que Israel está sofrendo, está padecendo. Eles estão sendo oprimidos, eles estão sendo escravizados. E aí o verso 9 vai dizer que os filhos de Amon, que estavam oprimindo só o povo lá da terra de Gileade, que é do outro lado de Jordão, eles pegam e atravessam o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim, contra a casa de Efraim. De maneira que Israel se viu muito angustiado. E esse é o fim, meus irmãos, de todos aqueles que abandonam Deus por causa dos outros ídolos, por causa dos outros deuses. A gente acha que a gente vai encontrar o sucesso, a satisfação, o prazer que vão trazer, vão preencher a minha vida, que vão completar a minha vida. Isso que está faltando eu vou encontrar fora daquilo que o Senhor me deu. Só que no final acontece o que aconteceu aqui com Israel. Eles se viram oprimidos, escravizados e muito angustiados. É isso que esses ídolos têm para oferecer para nós. E eu acho interessante aqui, o verso 10 vai dizer que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Engraçado, porque eles passaram 18 anos do outro lado do Jordão, oprimindo Gileade e as terras dos povos que estavam do outro lado do Jordão. Eles passaram 18 anos oprimindo aquele povo. E Israel não clamou, porque a maior parte de Israel está do lado de cá do Jordão. E por enquanto os amorreus estavam do lado de lá, estavam oprimindo Gileade. Eles são o mesmo povo que a gente? São. Eles são os nossos irmãos? São. Mas até então eles não vieram para o lado de cá? Deixa o povo lá sofrer. Deixa lá esse povo sofrer para o lado de lá. E aí eu vou para o meu segundo ponto. O Senhor não é igual aos outros deuses, que está do verso 10 até o verso 14. Então, no verso 9 vai dizer que esse povo de Amon atravessou o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim, contra a casa de Efraim. Agora eles bateram a nossa porta, agora a gente vai sofrer, a gente se viu angustiado, então a gente vai clamar ao Senhor, no verso 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas oprimiam vocês, e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? O Senhor está dando um choque de realidade aqui para Israel nesse momento. Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. Sabe o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Israel está pensando que Deus, que a relação deles com o Senhor é a mesma relação que eles têm com esses outros ídolos. Eles estão achando que Deus vai responder e vai agir da mesma maneira que eles se relacionam com esses outros ídolos. Acontece que a nossa relação com esses outros ídolos, meus irmãos, é uma relação de prostituição. Você me dá o que eu quero, eu te dou o que você quer, você me dá o que eu quero, e está tudo certo. A gente não precisa desenvolver uma relação profunda.
Por exemplo, quando Israel ia buscar esses outros deuses aqui, eles consideravam que o que o Senhor havia dado para eles não era o suficiente. Você acha que Israel ia atrás de quê, meus irmãos? Quando eles iam para esses outros deuses aqui? Eles iam atrás de quê? De uma vida mais santa, você acha? Eles pensavam assim, não, se eu servir os deuses dos sírios, se eu servir os deuses de Sidom e os deuses de Moabe, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou amar mais o meu irmão. Você acha que é isso que eles pensavam? Ou será que eles falavam assim, rapaz, eu estou vendo que os sírios, os moabitas e os amorreus estão se dando bem nessa vida, parece que eles estão tendo sucesso naquilo que eles estão se propondo a fazer, eu estou achando que eu vou adorar a esse Deus ali. A relação de Israel para com esses outros ídolos era uma relação de interesses. Me dá o que eu quero, não o que eu preciso. O sucesso, o prazer, o dinheiro. É uma relação de prostituição, uma relação superficial. E aí Israel pensa o seguinte: poxa, a gente adorou esses outros deuses, a gente não conseguiu o que a gente queria, e a gente agora está sendo escravizado por esses outros deuses. Vamos falar com aquele outro Deus lá, o tal do Deus dos nossos pais. Vamos atrás dele, porque agora a gente está precisando de livramento. Se eu tivesse precisando de dinheiro, de sucesso e de prazer, eu não ia procurar esse Deus aqui não, porque ele não, parece que não tem isso para me oferecer. Mas agora eu estou precisando é de livramento, eu estou precisando é de ser socorrido. Então eu vou atrás do Deus que me socorreu em outros tempos, do Deus que socorreu os nossos pais. Como se o Senhor fosse um Batman, um super-herói, que eles buscassem só quando eles estão precisando de ajuda para se livrar dos seus inimigos. Essa é a relação que Israel pensou que teria com Deus. Olha, você não é Deus sobre a minha vida, você é só o Deus que é o super-herói, que me salva na hora que eu estou precisando. Mas para outras coisas da minha vida, eu prefiro outros deuses. E o Senhor pegou e deu um choque de realidade neles e falou, não, comigo não funciona assim. A relação com Deus de Israel, a relação nossa com Jesus, é uma relação por inteiro. A gente não pode servir a dois senhores, é o que Jesus já tinha nos dito. Quanto mais a 7, 8, 10 senhores. Não é assim que funciona. E Deus pega e fala para eles, olha, eu livrei vocês em todas essas outras oportunidades, mesmo que vocês não tenham demonstrado arrependimento. Porque até então aqui na história dos juízes, meus irmãos, Israel clamava e o Senhor livrava. Israel clamava e o Senhor livrava. Tanto que o Senhor vai dizer aqui, olha, vocês me chamaram quando vocês estavam nas mãos dos egípcios, dos amorreus, dos filhos de Amon, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos maonitas. E todas as vezes que vocês clamaram a mim, eu livrei vocês. Mas mesmo assim vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Ou seja, vocês estão pensando que Deus só serve para isso. É uma relação totalmente utilitarista. Assim como eu faço com esses ídolos, eu quero fazer com Deus também. Vem cá, Deus, me dá o que eu preciso aqui. Me dá o que eu preciso e vai embora. Eu não quero que você seja o Senhor da minha vida. Eu só quero aquilo que eu preciso, na hora que eu preciso. E eu continuo sendo o Senhor da minha vida mesmo. E o Senhor pega e fala para eles que o Senhor não era igual a esses outros deuses. O Senhor não é igual a eles. A relação com o Senhor é diferente. E o Senhor fala, vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles livrem vocês no tempo do aperto.
Senhor mostra que Ele não é um Deus utilitarista igual aos outros, como se Ele fosse um Deus que só servisse para nos livrar, uma espécie de Batman que a gente chama para lidar com os vilões, e a nossa relação com Ele não passaria disso. Não, meus irmãos, Ele não é mais um Deus pagão para a gente usar da maneira que a gente quer. Ele é o único Deus, e a nossa relação com Ele, ela é diferente, ela envolve tudo, ela é por inteiro. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que todos esses ídolos, tudo isso que nos atrai, a gente tem no Senhor, mas buscamos em outros deuses. Tudo o que a gente busca nos outros deuses, prazer, sucesso, dinheiro, tudo isso que a gente busca nos outros deuses, a gente tem no Senhor. Ele tem isso para nos oferecer também. Só que isso envolve uma vida inteira. Talvez Ele não nos deixe ricos como a gente quer, ou como a gente imagina que riqueza é ter dinheiro, mas Ele nos dá outro tipo de riqueza, e que nos satisfaz muito mais do que essa riqueza que a gente está buscando em outros ídolos. Provavelmente Ele não vai nos dar 10 mulheres, 15 mulheres, como nós queremos, não é? Eu falo porque eu sou homem, meus irmãos. O sonho de todo homem era ter diversas mulheres. O sonho de todo homem era poder trocar de mulher todos os dias, porque a gente quer ter prazer. E o Senhor, Ele tem o prazer para nos oferecer, só que não é o prazer que a gente imagina. É um prazer muito maior. Quando a gente encontra prazer e satisfação no nosso casamento, no nosso cônjuge, a gente vê que isso é mais do que suficiente, é mais do que a gente merece. E o Senhor tem para oferecer o sucesso. Na verdade, por que as pessoas querem sucesso, meus irmãos? Por que as pessoas desejam o sucesso? É para que tenham outras pessoas do seu lado ali, dizendo assim: você é bom, você é top no que você faz, você é maravilhoso. Elas só querem o sucesso porque elas querem receber afirmação para a sua própria vida. Elas querem receber elogios, feedbacks positivos. Elas querem receber, no fim das contas, amor. O sucesso é a forma que elas imaginam que vai levar elas a serem amadas pelas outras pessoas. E esse tipo de sucesso que os ídolos têm a oferecer, de fato o Senhor não vai oferecer para a gente. Mas Ele vai oferecer um outro tipo de sucesso que é muito melhor do que esse. Porque quando a gente consegue encontrar nas nossas relações, no nosso casamento, no nosso filho, nos nossos familiares, nos nossos amigos, e a gente consegue viver isso de maneira intensa, de maneira adequada, da maneira que o Senhor estabeleceu para a gente, servindo o outro e o outro nos servindo, a gente vai ver que o que a gente buscava no sucesso, que era a afirmação das outras pessoas, era o amor das outras pessoas, era a admiração das outras pessoas, era a devoção das outras pessoas por nós, nós vamos encontrar tudo isso no casamento, dos filhos, na família, nos amigos. De maneira que a gente não precisa desse sucesso que o mundo tem para oferecer. Porque o que a gente espera do sucesso para nós, que é devoção, amor, reconhecimento, admiração, nós encontramos dentro daquilo que o Senhor nos deu. Ou seja, o Senhor nos dá, Ele tem para nos oferecer tudo isso que atrai a gente nos outros ídolos. Mas nós preferimos buscar em outros deuses e acabamos nos tornando idólatras dessas coisas. E o Senhor fala: olha, já que vocês querem essas outras coisas, e vocês querem apenas me usar como um Deus que livra vocês na hora do aperto,
Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou me submeter a essa relação superficial que vocês têm com os outros ídolos. Eu não vou me submeter a essa relação que vocês têm de prostituição com esses outros deuses. Eu lembrei até de uma música do Zé Ramalho, Garoto de Aluguel, que exemplifica bem a nossa relação com esses ídolos. Ele diz assim: minha profissão é suja e vulgar, quero um pagamento para me deitar, e junto com você estrangular meu riso. Dei-me seu amor, dele não preciso. A nossa relação acaba-se assim, como um caramelo que chegasse ao fim. Essa é a relação da gente com as nossas idolatrias. Uma relação fugaz, uma relação sem profundidade, que acaba como se fosse um caramelo, que dura apenas alguns minutos para nos dar algum prazer, algum sentido, alguma coisa, mas que é totalmente fugaz. E esse não é o tipo de relação que o Senhor tem para nós, para os seus filhos. Não é uma relação que se acaba como um caramelo que chegasse ao fim na boca. É uma relação para a eternidade. É uma relação que vai precisar da nossa vida inteira e vai durar até a eternidade. É uma relação de verdade. E nessa relação que nós teremos com Ele e que Ele vai nos fazer ter com outras pessoas, nós encontraremos tudo isso que a gente busca nos outros ídolos. Então, o que Deus fala para Israel é: se vocês consideram essa relação superficial, essa relação fugaz, essa relação que é como se fosse um caramelo que derrete na boca, se vocês consideram isso suficiente para a vida de vocês, então busquem esses outros deuses, porque não é isso que eu tenho para oferecer para o meu povo. Vão e continuem nesse outro lugar, porque a relação comigo não é utilitarista como eles. A minha relação não é como a relação que vocês têm com um garoto de aluguel. A minha relação para com vocês é muito mais profunda. E aí eu vou para o meu terceiro ponto: arrependimento e compaixão. Mas os filhos de Israel, verso 15, mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós pecamos. Nós pecamos. Isso daqui, meus irmãos, é inédito no livro de Juízes. Essa reação do povo. Porque até então, eles clamavam, o Senhor livrava. Eles clamavam, o Senhor livrava. E agora, eles clamam e o Senhor fala: não. Se é isso que vocês querem, se é esse tipo de relação que vocês querem, busquem em outro lugar. Aí eles reconhecem o seu pecado. Eles se arrependem do seu pecado. Algo inédito que ainda não havia acontecido no livro de Juízes. Nós pecamos. Faze-nos tudo o que te parecer bem, mas por favor, livra-nos ainda esta vez. E aí eles tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. Um arrependimento real acontecendo aqui no livro de Juízes. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Quando o povo reconheceu que não era aquela relação com esses outros ídolos que eles queriam, mas que de fato eles estavam enganados, que de fato eles foram ludibriados pelo canto da serpente. Eles reconhecem, tiram os deuses estranhos do meio de si e eles voltam a adorar o Senhor. Sabe o que acontece? E o Senhor já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Eles entenderam o que o Senhor queria transmitir aqui para eles. Eles entenderam que a relação com o Senhor não poderia ser dividida.
Eles entenderam que eles não poderiam servir a 2 senhores. Ou, no caso aqui, eram 7 deuses de 7 nações. Eles não poderiam continuar da mesma maneira. Eles reconheceram o seu pecado. E eles adoraram o Senhor e tiraram os deuses estranhos do meio deles. Quando nós somos confrontados com a palavra, Senhor, com a palavra do Senhor, quando essa palavra que está sendo pregada, que no caso aqui foi transmitida pelo próprio Deus, em outros momentos era transmitida pelos profetas, mas que nos dias de hoje a gente ouve por meio do sermão ou até da leitura bíblica, e essa palavra vem de encontro e fala assim: de fato eu estava errado. De fato essa palavra confronta a gente, confronta os nossos pecados, confronta aquilo que a gente estava fazendo de errado. O Espírito de Deus nos move em direção ao arrependimento, meus irmãos. É assim que o Espírito de Deus age. Ele nos confronta no nosso pecado e ao mesmo tempo ele nos move na direção do arrependimento. Ele move o nosso coração, ele quebra o nosso coração, para que a gente reconheça as nossas falhas, para que a gente reconheça que a gente estava na direção errada, para que a gente reconheça até que a nossa relação com Deus estava uma relação errada. E ele nos move em direção ao arrependimento. E ainda tem mais uma coisa: quando todo esse processo acontece, confronto, quebrantamento, e nós somos movidos ao arrependimento, o Senhor é compassivo. O texto diz que ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Eles continuavam sendo esse povo que tinha adorado esses outros deuses. Eles continuavam sendo esse povo pecador, esse povo de fato que abandonava o Senhor. Eles eram esse povo também, mas além disso, para além de todas essas dificuldades, eles eram o povo de Deus. O Senhor os havia escolhido como nação. E é por isso, meus irmãos, porque o Senhor os havia escolhido, porque o Senhor os amava, porque o Senhor não podia simplesmente desprezar esse processo de arrependimento pelo qual eles passaram. É por isso que o Senhor não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Porque ele é compassivo, porque ele transborda em amor, porque ele transborda em compaixão, ele transborda em misericórdia, porque isso é quem ele é. E quando a gente lê o verso 14, a gente vê assim: vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. E parece até um pouco estranho para a gente. Nossa, Deus está sendo duro aqui com esse povo. O povo está clamando pelo livramento e Deus está falando: não vou livrar, busquem outros. Se a gente terminasse aqui no verso 14, talvez a gente desse margem para as pessoas que falam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, um Deus duro, um Deus que não tem nada a ver com o Deus do Novo Testamento. Se parasse no verso 14, a gente terminaria com essa ideia. Mas o verso 16 diz que o Senhor não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. E aí a gente vê, meus irmãos, que o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo. Um Deus compassivo, misericordioso, tardio em irar-se. Esse Deus que demonstra essa compaixão para esse povo rebelde, esse povo em rebelião, esse povo idólatra.
Esse mesmo Deus que não conseguiu reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel, é o Deus que não conseguiu reter a sua compaixão diante da minha desgraça, diante da sua desgraça, diante dos nossos pecados. Ele também não pôde reter essa compaixão. E toda essa compaixão que Ele tem por nós, esse amor, essa misericórdia, foi demonstrada de uma vez por todas na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu único filho, antes Ele ofereceu em sacrifício de compaixão para nos salvar dos nossos pecados e das nossas idolatrias. Me lembra a palavra do filho pródigo esse texto. Um filho que pegou tudo que tinha do pai, foi gastar em uma terra estrangeira, se esbaldou, se prostituiu com outros deuses, mas em algum momento ele percebeu que ele tinha um pai que o amava, e ele volta para a casa desse pai. E o pai, no fim das contas, perdoa tudo o que o filho tinha feito e o recebe de braços abertos. O Salmo 51, no verso 16 e 17, diz assim: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Não, não é isso. E não tem prazer em holocausto. Não. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. O Senhor não despreza, meus irmãos, um coração contrito e quebrantado, que reconhece a sua miséria, a sua desgraça e clama a Ele por perdão. O Senhor não despreza um coração quebrantado, não despreza. E Ele encontrou isso aqui em Israel, nesse tempo. Se foi possível, meus irmãos, para Israel, é possível para a gente também. O Senhor nos conforta em todo tempo, mas de tempos em tempos Ele precisa nos confrontar também, para que nós possamos reconhecer as nossas falhas e pedir perdão ao Senhor. E pode ter certeza, se de fato nós estivermos contritos, quebrantados, se houver verdade naquilo que a gente está dizendo, reconhecermos, assim como o povo aqui, nós pecamos, Ele é fiel para nos perdoar. E a boa notícia de tudo isso é que até mesmo esse quebrantamento de coração, até mesmo esse mover que nós precisamos ter em direção ao reconhecimento dos nossos pecados, até isso, nós não precisamos fazer sozinhos. É o Espírito de Deus que habita em nós, que nos move nessa direção, que quebranta esse coração de pedra. Porque se dependesse da gente, para quebrantar o nosso próprio coração, seriam lágrimas de crocodilo. Não haveria verdade. Mas é porque Ele mesmo nos deu o seu Espírito para viver dentro de nós, é que é possível reconhecer aquilo que nós estamos fazendo de errado, com um coração quebrantado e contrito, tendo a certeza de que Ele não desprezará a nossa oração, e assim nós poderemos pedir perdão e seguir em direção a uma nova vida, a uma vida de novidade, assim como os filhos de Israel, que tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. Isso é possível para a gente também, por meio do Espírito que habita em nós. Reconhecer nossas falhas, reconhecer que o que nós fizemos no passado não precisa nos acusar no presente, mas que nós podemos viver uma vida com o Senhor, de relacionamento com Ele, da maneira adequada, assim como Ele espera que nós tenhamos, em obediência, em amor, para com Ele, para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, para com as nossas relações.
para com esse mundo. Amém? É isso que eu tenho para dizer nessa manhã. Vamos orar. E dá para cantar mais um aqui, hein? Fernando, Clécia, Ricardo, Adriel. Pai, assim como Israel, nós queremos reconhecer que nós pecamos, Deus. Sim, Senhor. Nós, quantas e quantas vezes, abandonamos o Senhor, Pai. Não reconhecemos que aquilo que o Senhor nos deu é suficiente. Fantasiamos coisas, pecados terríveis nas nossas mentes e às vezes até mesmo concretizamos essas coisas, Pai. Por isso, Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, Senhor. Reconhecer que sem Ti eu não sou nada. Reconhecer que muitas vezes também eu busco o Senhor de uma forma utilitarista, pensando naquilo que o Senhor tem para me oferecer, desprezando a relação mais profunda que o Senhor de fato quer e tem para mim. Assim também, Senhor, eu te peço pela vida dos meus irmãos, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito possa nessa manhã, Senhor, nos mover na direção do quebrantamento, Pai. Que o Teu Espírito possa quebrantar o nosso coração. Que o Teu Espírito possa, ó Deus, nos fazer reconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas. E nos fazer ir adiante, prosseguir. Porque nós não somos escravos dos ídolos que nós construímos nos nossos corações, Pai. O Senhor nos libertou. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Por isso, Senhor, eu te peço que o Teu Espírito que quebranta os nossos corações possa também nos dar forças para seguir adiante, para seguir em novidade de vida, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Não se afasta de nós, mas que a Tua compaixão possa transbordar sobre as nossas vidas. E que nós venhamos sentir essa compaixão por nós, dentro de nós, que foi manifestada lá na cruz. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe.